Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse tapete super lindo com o desenho de uma estrela com 4 pontas. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei o tecido na medida de 30 centímetros por 30 centímetros duas vezes e cada um dos tecidos dobro ele ao meio, alfineto para não sair do lugar e corto na dobra do tecido. Para produzir esse tapete, preciso de 2 tecidos na medida de 30 por 30 centímetros e faço esse mesmo processo. Depois de cortar na dobra do tecido, separo, dobro uma das partes ao meio, alfineto para não sair do lugar. Da ponta do triângulo, marco na medida de 10 centímetros e na parte de baixo, marco com a medida de 1 centímetro. Faço o mesmo do outro lado. Coloco a régua em cima das marcações e marco em linha reta. O meu giz está com a ponta bem grossa, então para facilitar para fazer a marcação, eu passo o giz na régua e transfiro para o tecido, ligando as marcações. Tiro o alfinete, faço o mesmo com os outros tecidos. Nas laterais do triângulo, vamos pregar os retalhos de tecido. Cortei triângulos maiores para não ter perigo de errar na hora de costurar e ficar faltando tecido e você ter que desmanchar o seu trabalho e pregar novamente. Então eu gosto de pregar um pouco maior e cortar o excesso depois de pronto. Na máquina de costura, passo uma costura sob a marcação, coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, deixando direito com o direito do tecido, passo uma costura sob a marcação, começo e finalizo com um pequeno retrocesso, viro o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, deixo bem certinho todo o tecido, alfineto para não sair do lugar. Viro com o lado avesso virado para o lado de cima, corto todo o excesso do tecido. Faço o mesmo para pregar a outra parte. Viro deixando avesso com avesso, passo a costura sob a marcação, começando e finalizando com um pequeno retrocesso, arrumo todo o tecido para ficar certinho, alfineto para não sair do lugar, viro, corto o excesso do tecido. Passo uma costura bem na beiradinha, apenas para poder fixar os dois tecidos. Faço esse mesmo processo com as outras 3 partes. Depois de pregar as 4 partes, deixo o tecido que ficou sem decorar no centro, desse jeito formando a estrela de 4 pontas e de 2 em 2 uno uma das laterais, deixando a distância de um pé de máquina, começando e finalizando a costura com um pequeno retrocesso. Faço o mesmo com o outro par. Abro as 2 partes, deixo direito com direito, passo uma costura na lateral, começando também e finalizando com um pequeno retrocesso. Esses tapetes de tiras de retalho é muito importante fazer o retrocesso para não desmanchar conforme a gente vai usando e lavando. Para a base, cortei o tecido na medida de 50 centímetros por 60 centímetros. Dobro o tecido ao meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido e nesse vinco do tecido é onde eu posiciono as pontas do quadrado. Para ficar certinho, alfineto para não sair do lugar. E tiras com 4 centímetros de largura. Viro a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral do quadrado, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, viro a tira com o lado direito virado para o lado de cima, arrumo certinho, alfineto para não sair do lugar. Venho com a próxima tira, posiciono direito com direito, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, faço esse processo até terminar todo o tecido da base.
Quando terminar de pregar as tiras nos 4 lados do quadrado, viro com o tecido da base virado para o lado de cima, corto todo o excesso das tiras. Para dar acabamento nas laterais, cortei 2 tiras com 5 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, passo uma costura, viro o tapete com o lado direito virado para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura, passo uma costura bem na beiradinha, vou dobrando e costurando. Faço o mesmo do outro lado. Para dar acabamento nas laterais de 50 centímetros, cortei uma tira com 54 centímetros por 5 centímetros, viro a tira com o lado direito para o lado de baixo, rente na lateral, o excesso do tecido dobro para o lado de baixo, faço o mesmo nas 2 laterais, viro, dobro aproximadamente meio centímetro da tira sob a costura, começo e finalizo com um pequeno retrocesso, faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.